Aguardando o pessoal chegar aí. Já entrou aí o Gobi? É isso? Seja bem-vindo. A Raquel entrando aí também. Legal, pessoal. É isso aí, Gobi. Um dezão pra ti também. Hoje vai ser muito legal aqui. Nós vamos estar aqui com a Andrea Sanches falando sobre liderança, que é um tema apaixonante, né? Em algum momento a gente assume esse papel. Vamos dar um minutinho, dois aí para o pessoal entrar, inclusive a Andrea. E a gente já começa com esse tema aí empolgante. Aproveitar essa uma horinha só que o Instagram nos permite. Oi, Raquel. Seja bem-vinda aqui no Instagram da Brasil Mentoria. Para nós sempre é uma satisfação muito grande estar recebendo as pessoas. E chegou ela aí, a estrela da noite. Andrea Sanches, vou acenar aqui para ela. Uma pessoa com competências que eu admiro muito e é uma pessoa muito querida. Ana Cristina chegando. Vitor chegando aí também. Olha só, toda a equipe aí, Brasil Mentoria, já apostos participando desse tema hoje, dessa fala sobre liderança e com essa pessoa que entende tudo disso, né? Estuda isso, apaixonada por isso, que é a Andrea Sanches. Thaís chegando, boa noite. Herrera. Andrea já pediu aí uma... Eu já vou entrar com ela aqui então, pessoal. Pra gente começar. Já vou te chamar aí, André. Pessoal, o som tá chegando legal. O vídeo tá legal, tá tudo correndo bem com vocês? Me manda um dezinho aí. Se tá tudo bem com vocês, recebendo bem a imagem, recebendo bem o Adriano chegando aí. O Adriano hoje fez um comentário aí no Brasil Mentoria. Realmente é fã aí da André. Seja bem-vindo aí, Adriano. Tá tudo ok, Thaís? Ótimo, obrigado. Então nós podemos começar, tá ok, Ana Cristina? Que legal. Pessoal, coraçãozinho, o aviãozinho e compartilhar com alguns amigos. Mandem agora pelo menos aí 2, 3 amigos que vocês entendem que gostam desse tema. E a gente sempre, Flávia chegando, seja bem-vinda aqui na Brasil Mentoria. E eu vou chamar a André. Então compartilhem o aviãozinho, o coraçãozinho, isso aí dá um logaritmo, daí a nossa live vai para mais pessoas, certo? Essas são as regras. São as regras do Instagram. Legal de pessoas. Opa, E aí está ela. tudo Oi, bem? Como é que tudo vai? ótimo. Tudo bem, deixa eu ajustar agora aqui, que quando entra o segundo, né, Ajustou? tomando espaço da gente, daí a gente tem que dividir, né, como bom líder. Eu divido com você hoje, pode ficar tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acho que o pessoal aí também tá te ouvindo bem. Pessoal, qualquer situação diferente do bem, vocês avisem a gente aí. André, para mim é uma satisfação muito grande, né, particular de Edmilson e também da Brasil Mentoria. É uma pessoa muito especial, né? Minha coach, É né? verdade. Eu fiz todo o processo, faço o processo de coaching como todo bom coach, né? Eu me lembro do André Ferraz quando ele me falou lá em 2014, 2015, quando a gente fez PNL, e eu falando do coaching, que eu queria fazer a certificação também, ele disse, mas você já fez o coaching? Aí eu assim, não, dele sim, então como é que tu quer vender aquilo que nem tu consome? Eu assim, caramba, olha só, né? Para ti, a gente começou um trabalho onde eu já estava idealizando a Brasil Mentoria, André. Então tu tá na raiz aqui
da Brasil Mentoria. A André é uma facilitadora das certificações, né, de formações do DISC e dos motivadores, pessoal. Uma pessoa que tem aí mais de 10 anos de experiência e tem muito para contribuir hoje com a gente. Eu deixo contigo aí, né, as tuas primeiras palavras, tem bastante seguidores teus aí, amigos teus aí, pelo que eu já estou vendo. Verdade. Bom, gente, boa noite. Primeiro, estou super feliz, né, desse povo todo que está aqui com a gente hoje. Realmente, é muita gente querida num espaço só. E aí, eu aceitei esse convite do Edmilson, porque é um tema que me encanta, eu acho que faz parte do nosso dia a dia. E eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, porque a maioria das pessoas que estão aqui conosco também navegam aí nesses mares, né, de autodesenvolvimento, somos buscadores natos, e eu acho que vai ser um O teu conhecimento e a tua experiência, né, que isso eu acho que é o grande diferencial. Liderança, né, se a gente abrir agora lives aí, tem muita coisa acontecendo. Verdade. Mas eu quero trazer a tua experiência hoje para cá, viu, André? Essa tua experiência, né, tanto nas empresas quanto nas formações. E hoje nós estávamos batendo um papo, né, fazendo um aquecimento, né, baixar um pouco a adrenalina. E a Andrea comentou e fez uma analogia, né, ao esporte e à liderança. Sim. E eu achei muito, muito interessante essa analogia, que eu não tinha percebido ela ainda, da forma como tu percebeu com o teu olhar. E eu queria que tu começasse com isso. Como é que é a liderança fazendo analogia com o esporte? Bom, eu não sei se todo mundo sabe que a minha formação acadêmica é educação física, né? Você sabe, eu não vou falar muito há quantos anos atrás eu me graduei. Não, porque a minha também, né? Porque tu não lembra mais, porque a minha também é. É verdade, a sua também. E aí eu fiz educação física há 25 anos atrás, um pouquinho mais, né? E quando eu entrei nesse universo da liderança, na verdade, dentro de uma rede de academias que eu trabalhei, me apaixonei pelo tema e acabei querendo saber mais e mais. Em algum momento eu percebi que nas empresas, quando a gente fala de liderança, tem algumas situações que até prejudicam um pouco o desenrolar dessa história toda do papel de líder. E olhando para o esporte, eu consigo fazer uma analogia assim, me ajudem, né? Quem quiser também contribuir, mas eu consigo fazer uma analogia bem interessante. No esporte, é um universo onde o líder consegue perpetuar o papel de líder. Por quê? Se a gente vai falar de comportamento de líder, se a gente vai falar de líder de sucesso, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do papel de líder, né? No esporte, quando um técnico, vamos chamar o técnico de líder, ele dá orientações para os seus jogadores, vamos falar de um time de futebol. Ele dá as orientações, ele faz o estratégico, ele cuida de toda a parte tática também, e lá os papéis são muito bem definidos. O líder não quer jogar a bola e não quer entrar no campo. O jogador, ele não quer ser o técnico. Então, essa composição, onde o atleta se permite ser influenciado, conduzido. Quando um jogador ele vai lá no campeonato e ele marca um gol, a vitória é de todo mundo. Porque este líder, ele se sente reconhecido, valorizado, e ele se percebe no papel dele quando o atleta dele faz um gol. E muitas vezes no ambiente corporativo, lidando aí com as nossas diferenças, ou até com os nossos medos, um líder pode até se sentir ameaçado quando o colaborador dele faz um gol. E muitas vezes o colaborador, ele não aceita ou não pede o apoio desse líder, porque ele tem medo que essa relação não vai ser sincera, de mútua ajuda e verdadeira. E no esporte isso não acontece. Até porque os papéis são bem definidos e as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Então lá a gente consegue enxergar como que é a atuação de um líder, né, fazendo o seu papel. Então, antes da gente falar de qualquer coisa de liderança, eu queria trazer, porque eu faço parte dessa brincadeira toda, muitas vezes a gente começa a um caminho
da liderança sem nem entender direito qual é o real papel do líder e do liderado. E aí, quando isso acontece, a gente já parte por um caminho até um pouco mais confuso, né? E também os líderes, muitas vezes acontecem a liderança na vida deles. Não foi uma coisa almejada, não foi uma coisa preparada. Usualmente você é um bom técnico, um bom especialista, um bom analista, e de repente vem um momento em que você se torna líder, e às vezes a gente se torna líder da própria equipe, onde ontem eu era par, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de apoio ao desenvolvimento e acompanhamento desse líder, né? Então, eu acho que o tema, quando a gente traz recurso, quando a gente traz insumo, para que essa liderança possa reconhecer o seu papel e ela possa ajudar, inspirando, também, porque não conduzindo, né, apoiando, eu acho que é um ganho geral, tanto para as organizações, como para os times, e como também para esse cliente, porque atrás de um time, de um produto, de uma empresa, tem alguém esperando um serviço ou um produto, né? E eu acho que esse é o nosso papel aqui. Não só aqui, né, mas no nosso dia a dia. Falar um pouco de como é que a gente pode ajudar a recursar esse líder e que ele possa viver uma experiência muito parecida com a experiência que é lá no esporte, onde eu posso exercer o meu papel sem medo e até assumir algumas vulnerabilidades, né? E o meu liderado também pode acreditar que eu vou ser genuíno na minha intenção de nos conduzirmos e nos desenvolvermos. Que bom se fosse assim, né, Edmilson? Fala a verdade. Sou um péssimo jogador de futebol, então vou ter que ficar de técnico de novo. Então a liderança está intrínseca, não tem jeito. Olha, e eu vou te falar que muitas vezes a gente sai da boca lá do campo, vai marcar o pênalti, não percebe que não ficou ninguém ajudando, apoiando e direcionando o time, e que o nosso jogador ficou parado lá olhando e não tem mais papel para ele, porque eu desci do estratégico até o operacional e muitas vezes não voltei. É lógico que em alguns momentos a gente vai ter que descer no tático operacional, isso é comum. A questão é o quanto de clareza eu tenho que eu desço, até mostro como exemplo, no caso de uma pessoa estar aprendendo a fazer alguma coisa, mas eu volto para o meu papel estratégico, porque é muito importante eu ter clareza do porquê eu estou lá e o que o meu papel simboliza e significa na atuação dela, certo? André, até essa situação que tu, né, comentou aí, dando um pouquinho aqui de dinâmica, e dentro que tu falou aí da questão de eu descer, porque para eu descer e eu voltar, eu tenho que saber qual é o caminho, certo? Ou seja, eu comecei lá no chão de fábrica e fui construindo as minhas competências, as minhas habilidades e meu desenvolvimento, e eu acabei sendo preparado por um líder. E tem empresas que estrategicamente elas acham muito melhor você contratar e trazer uma pessoa de fora para fazer, né, corporações. Como é que tu vê isso? Eu tenho os meus pontos de vista, mas eu queria entender a tua experiência com isso, né? Quando vem alguém fora do sistema e para encaixar esse tipo de liderança, né? Uma pessoa com competência, com boa intenção, Sim. pessoa por si só, ela tá ali porque merece, mas como é que faz esse jogo? Pois é. Vamos pensar que muitas vezes a prata da casa, né, que são as pessoas que a gente chama que veio crescendo, veio esse desenvolvimento lá, está almejando e está querendo um cargo de liderança, e em algum momento a empresa decide, no processo seletivo, trazer alguém de fora para ocupar este cargo. É uma situação extremamente comum que a gente vê no ambiente corporativo, certo? E que às vezes traz muita frustração por quem está lá esperando, que não sabe o porquê ele não foi escolhido ou indicado. Então, eu entro em muitos desses processos para desenvolver esse high potential, essa pessoa que supostamente vai ser um líder, mas que não foi dessa vez. Então, a primeira coisa, a gente tem que lidar com a própria nível de frustração da pessoa. Aí, nesse caso, eu começo a perguntar e trabalhar com ele algumas questões do tipo, vamos pensar que um líder basicamente tem que cuidar de 3 coisas. Claro que eu estou sendo extremamente simplista, né? Mas só no nível didático aqui entre nós. Um é cuidar do seu time, desenvolver seu time. O outro é cuidar do negócio.
os processos, os resultados, o produto, e o outro é se autodesenvolver. Muitas vezes, o líder, ele foca no time ou no produto, ou às vezes só no produto, ou às vezes só no time, e esquece que ele é o recurso que as pessoas e a empresa precisam. E ele fica muito tempo, e às vezes ele nem tem a autopercepção de que ele parou de se desenvolver. Então, essa questão da e desenvolvimento, ele também precisa olhar para si e entender. O que eu ainda não tenho desenvolvido, o que eu não fui indicado para esse cargo, porque às vezes ele não tem um feedback, às vezes o RH diz, não foi dessa vez, mas também não traz um plano, um PDI alinhado, um plano de desenvolvimento onde ele entenda, né? E às vezes ele até muda de projeto. Eu já vi gente boa demais, potencial demais, trocar de projeto porque ele não teve respostas. Então, esse líder, ele também precisa ser cuidado. Mas, antes de mais nada, ele precisa ter autorresponsabilidade de gerir a própria carreira dele também. E essa tríade, muitas vezes, fica muito, com peso muito de um lado ou do outro. E, geralmente, não é na carreira dele. E quando eu falo se autodesenvolver, não é traçar um plano de carreira dentro da empresa. Porque muitas vezes a gente conversa com os meninos chegando, né? Eles falam, daqui 5 anos eu quero ser diretor. Tá, mas você tem ideia do nível de investimento e o que você precisa para estar nesse lugar daqui 5 anos? Não, isso eu não tenho, mas eu quero. E tudo bem, porque eu acho que o nosso papel é esse, é por isso que a gente está aqui, né? Mas sim, e quando a gente fala de frustração, a primeira coisa que eu digo, frustração é expectativa mal dimensionada. Que esse próximo passo precisa que você ainda não tem desenvolvido? Não sei. E a gente vive em constante perguntas sem respostas. Então, muitas vezes, ter trazido uma pessoa de outra empresa, eu já vivi isso, numa empresa que eu amei muito trabalhar, é frustrante, mas a autorresponsabilidade é você se perguntar, o que eu preciso desenvolver? Porque a consciência, eu acho que ninguém precisa mudar nada em si, que a gente é bem bacana do jeito que é, mas a consciência sobre onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, e de 0 a 10 o quanto eu estou fazendo no caminho, é responsabilidade e gestão de cada um. E não uma obrigação da empresa necessariamente, mas eu gosto dos dois olhares, de que a empresa também ofereça. Inclusive, né, André, e existe a possibilidade de não conseguir mesmo fazendo todo o seu papel. Existe. É praticamente, né, é um ato de empreendedorismo. E o risco é intrínseco ao empreender, ou seja, empreender na minha carreira e chegar a ser líder, ser o CEO ou COO, né, como eu também já tenho, né, clientes que não tá ainda como CEO, está como COO de grandes empresas, então ele corre esse risco ainda de não conseguir por algum motivo. Corre, com certeza. E aí, quando vem um pouquinho dessa, para a gente trabalhar essa questão das coisas que não estão na nossa mão como líder, porque a gente é exigido como líder de todo lado, né? Dos nossos pares, dos nossos liderados, dos nossos clientes, quem atende, quem trabalha em área de serviço sabe que é barriga no balcão o dia todo, né? Quem vende, quem tem empresa de produtos. Agora, eu gosto muito de trazer o conceito, neste momento, da matemática do 1/3, que é o quê? E tá tudo esse terço está na minha mão. 1/3 é o cenário. É o que está acontecendo com a gente hoje. Do tipo, no terço do cenário, a gente não tem o que fazer, a não ser resguardar. E o terço do outro, como é que o outro vai responder, né? Eu vejo, Edmilson, que é muito comum, e eu tenho muita generosidade com esse momento que a pessoa está, porque eu passei por ele várias vezes, e hoje a única diferença é que eu consigo identificar logo de cara. Mas estou também ainda. É assim, eu começo a querer controlar os outros 2/3 que não estão na minha mão, porque eu não tenho controle do cenário, eu não tenho controle do outro, e deixo de fazer o meu terço, que estaria na minha mão. Então, eu vejo que a energia desperdiçada, você está certo, a gente não tem a garantia de que as coisas vão acontecer como a gente quer. Mas eu tenho a garantia de fazer o meu 100% do meu terço.
Entendi. Então, Legal. puxar a Fica mais matemática leve, do né? terço, cara, ela tá aí, não adianta a gente querer. E aí eu fico assim, no terço do outro, porque o outro não me reconhece, porque o outro não me desenvolve. Eu não tenho acesso sobre a decisão deles, sobre a minha carreira. E o terço da empresa, né? Nossa, mas essa empresa, poxa vida, os clientes. A mesma história, né? Exemplificando alguma experiência minha aqui, tem líderes que nós já estamos nessa situação de pandemia e de quarentena, que estão aí olhando o cenário e não acolheram ainda a sua equipe em home office. Como Perfeito. que eu vou acolher, né? Porque é um desafio. Como que eu vou eu como líder, eu não tenho, vou para a intuição e eu tenho que resolver algumas coisas, né? Algumas dicas que a gente deu aqui que deram muito resultado, de fazer o momento do cafezinho. E as pessoas realmente fazerem reuniões descontraídas, sem pauta, reuniões de 15 minutos, de meia hora, com cada um com seu copo de café. E essas dicas deram muito resultado. Pelo nível de tensão que as pessoas estavam, né? Estão trabalhando mais do que trabalhavam dentro Certeza, do é escritório. certeza, Ah, eu certeza. tô aqui, eu vou esticar mais um pouquinho, tem que entregar o relatório amanhã, já vou fazer hoje. Eu já tô de pijama mesmo. Já tô de pijama mesmo, então, quer dizer, são coisas interessantes que tu fala. Então, quer dizer, teve líderes que não conseguiram trazer para si os 33%, né? E acabaram ficando olhando para fora o que está acontecendo, quantos que já morreram, quantos que não morreram, como é que vai ser, vai parar, não vai ter decreto, não vai, não. Claro que são coisas importantes. Então, Como é que fica o cara isolado em casa? pois é, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? E eu penso que que as nossas vulnerabilidades, nesse momento, elas vieram à tona, seja lá qual for. Elas vieram porque muitas delas já existiam. E agora, a questão é a gestão emocional. Como é que eu vou lidar com essa minha vulnerabilidade que, neste momento, se apresenta de um tamanho que nem eu estou dando conta dela? E o nosso colaborador está igual. Então, esse momento da autoconsciência era extremamente importante. Tudo bem, ela veio pelo caminho da a gente está vivendo a motivação por dor, então eu começo a me reinventar a partir da dor que eu estou sentindo para sair desse espaço dolorido, né? E as minhas vulnerabilidades, muitas vezes, elas explodem nesse momento. Por quê? E eu fiz até um trabalho de perfil comportamental versus o home office com os líderes, né? A gente até abordou esse assunto em algumas empresas especificamente, porque o nível de ansiedade, o nível das pessoas se autopunirem, porque não estão conseguindo dar conta de toda essa demanda de resultados, estava muito alto. Então, algumas empresas generosamente abriam um espaço do cafezinho, só que oficial, chamando as pessoas para a gente falar das nossas vulnerabilidades. E aí, falando um pouquinho de perfil comportamental, se você é um líder que usualmente você controla, que você gosta de dar direção, que você gosta da assertividade, que você gosta de se desafiar, neste momento, a falta do seu chão eu não estou no controle de nada. Eu sequer dou conta se a minha equipe está respondendo aos meus estímulos. E aí ele passa o tempo mais querendo controlar esse time do que necessariamente ajudar esse time a produzir. Exato. E aí, o outro perfil comportamental, que gosta de fazer uma liderança por influência, né? Tem uma facilidade, tem um carisma, ele fica perdido porque ele não tem esse espaço. Ele não tem esse espaço de voz para ele trabalhar agora. Inclusive, é onde ele se enche de energia, né? Nessa relação com as pessoas, né? Pois é. Isso, e também desenergiza o fato. Aí, olha esse líder que a gente tem que pegar no colo agora. Além dele lidar e fazer a gestão do próprio emocional, ele também precisa entender qual que é o tendão de Aquiles dos meninos e das meninas dele. Porque o líder, neste momento, ele está sendo, além de tudo que a gente faz, ele também está sendo, não vou falar a palavra exigido, mas solicitado que ele ampare essa equipe que está distante. Gente, mas às vezes eu não tenho nem para mim. Eu não tenho nem para mim. Então, olha só o desafio dele, né? Dizer que para ele é tão novo quanto os liderados essa situação. Sim. A empresa tem que entregar os resultados
resultados que já não são mais os planejados, os orçamentos, os planos que foram feitos em 2019 não aconteceram e não vão Sim, acontecer. sim. Demissões de pessoas, que isso, eu como empresário, André, é uma das coisas que mais, e é geral isso, que mais dói no líder, num dono de empresa, seja o botequinho ou seja uma corporação, é tu ter que demitir por uma circunstância externa e não por uma incapacidade ou por um conflito. Tu chegar assim pro cara bom, o cara que viveu e botou a vida dele dentro da empresa, assim, cara, eu vou ter que te demitir porque eu não vou ter como te pagar o teu salário. Sim, sim. E assumir isso, É. né, realmente é desafiante. E veja É que todos. E se você vê, todos nós partimos para tentar o primeiro terço, que é deixa eu ver o que eu consigo fazer para evitar desligar as pessoas. Sim. Então, na verdade, a gente está atuando em tudo. Aí o contexto não dá para mexer, então eu vou lá e tento dar o que eu posso para minha equipe. Na questão dessa, vamos pensar, dessa vulnerabilidade, eu tenho tido muitos questionamentos dos líderes, dizendo, Déia, eu estou me perguntando se realmente eu escolhi ser líder, ou se realmente eu quero continuar, ou se realmente eu vou aguentar este nível de solicitação emocional, e por que não física, e também de resultados, né? E a minha pergunta, a minha pergunta para eles está muito no sentido de, você sabe por que você quis ser um líder, ou você é um líder hoje? Você sabe o que toca? Porque se a gente não tem uma boa clareza de qual é o motivo que eu me coloquei nessa situação, e esse motivo ser forte o suficiente para me desafiar todo dia e falar, eu não pode ser desse jeito e vou achar um outro caminho, porque persistência é continuar buscando a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Porque buscar a mesma coisa com o mesmo caminho de novo, aí pode ser teimosia. Mas a persistência é tão claro, é tão verdadeiro o motivo que me faz querer ser um líder, né? E quando eu falo líder, não estou falando de um líder numa organização, porque a nossa expressão de líder, ela está aí o tempo todo. A gente é líder da nossa família, do prédio que a gente mora, do grupo de amigos que a gente convive. Quantos de nós aqui estamos em mais de 20 pessoas, não toca o telefone e fala, eu estou te ligando porque eu queria uma pessoa para me ouvir, eu queria conversar com alguém, né? E aí esse nosso papel de líder, se não está claro o porquê que a gente está exercendo e aonde isso vai nos levar, a gente estremece. Então agora o movimento de olhar e falar, tá bom, eu estou cheio de dificuldade, eu estou com algumas, eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida agora, porque nem é momento disso, mas eu posso deixar um pouco mais forte os meus motivos, do qual eu escolhi estar onde eu estou. Afinal de contas, somos nós que nos colocamos nessa situação, né? Por mais que alguém nos convidou, a gente que falou sim, final. E aí, que a gente pode chamar de propósito, embora seja uma palavra que já está um pouquinho mais batida, né? Mas sim, um motivo, um propósito, um desejo que está lá no fundo do nosso coração. Então, como eu vou exercer a liderança? Se eu vou exercer controlando, influenciando, se eu vou por meio de perfeição, planejando, não importa. Porque a gente aprende até a fazer diferente quando faz muito sentido aquilo que a gente está fazendo. E essa ideia agora tá tudo bem a nossa vulnerabilidade. Essa pergunta é para te deixar mais fortinho. E aí, vem coisas maravilhosas, do tipo, nem eu sabia que eu tinha tanto desejo de estar nesse papel que eu tô. Ou então, eu acho que a vida me levou, mas talvez não seja isso. E aí minha resposta tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Perfeito do jeito que foi. Tá lindo do jeito que foi. Mas se a gente conseguir trazer um pouco mais de tempero, para que aquele dia que você acorda mais cansado, com a sua preocupação, você consiga se perpetuar nos seus pilares de sustentação e se recursar para que você seja recurso para o outro, é uma ideia que eu gosto. A gente não dá aquilo que não tem. Quando a gente diz, eu sou um líder, eu vou desenvolver a minha equipe, eu também preciso passar pelo processo.
porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, Exatamente. tem empresas, sabe, que falam assim, Déia, vem aqui trabalhar com a minha equipe. Eu não, comigo não, só com a minha equipe. Porque É, a minha equipe não entrega, a minha equipe está descomprometida, a minha equipe não entrega nada no prazo que eu combino. então se a equipe é tua, o Entendi. resultado também é teu, meu amigo. Bota o chapéu. Não adianta, ele vai Exato. pagar, ele vai pagar. Inclusive, tem uma fala do professor Falcone, que é, né, eu estudo muito ele, principalmente nessa parte de processo. Ele diz que o único agente de mudança é o líder. É, E é a pois é, principal função dele. pois é. É forte? A principal função dele é aquela lá. A gente está no campeonato, eu trouxe clareza do campeonato, eu trouxe clareza de quem são nossos competidores, eu trouxe clareza do porquê é importante para a gente. Taticamente, a gente sabe o que fazer, a gente está se preparando fisicamente, certo? E vocês estão trabalhando as suas capacidades individuais do todo, e na hora do jogo, cada um sabe o que tem que fazer. Cara, é isso. Então, se o líder não consegue que as pessoas façam também o seu papel, vamos parar e dar uma olhadinha para isso. Vamos olhar para o seu menino, para sua menina, mas vamos olhar também como é que você tem se colocado junto a eles. E aí, às vezes, eu vejo também que o líder está lá com o caneco na mão, né? Tá com lá, e ele fala, olha aqui, ó, ganhamos o campeonato. E a minha pergunta é, quantos corpos ficaram pelo chão? E se você tiver coragem, pergunta para o seu time se eles querem renovar a temporada. Eu lembrei de um amigo meu que ele. Hoje na maturidade, né? Ele tá Na bem. maturidade, se a gente tem a mesma idade, essa foi boa, Mas hein? ele, a fama dele é assim, ó, quando tinha uma missão, o pessoal, o CEO dava a missão para ele e depois ele ia recolhendo os corpos, mas ele entregava o resultado. Yeah. Mas ele, ô André, pessoal, coraçãozinho para aumentar o logaritmo e a gente chegar mais em mais pessoas. Um aviãozinho aí, compartilhem com os colegas para o pessoal vir nessa live incrível aí com essa pessoa incrível que é a André, nós falamos de liderança. Mandem as perguntas, a gente já passou o nosso primeiro 30 minutos já, André. Enquanto tu toma Foi. água, né? Então a Flávia tá aqui com a gente, Gabriel, o Henrique, o André Franco, o Júlio, André Franco aqui de novo, o E olha que tem Gob, gente falando assim, ó, vou mandar minha gestora ouvir isso. Aí eu a falei, Camila está aqui, o João. Olha só, tem tanta gente boa aqui. Caramba, deixa eu ver aqui o que mais. Kesley, Shimura Coaching. Aí, ó, mais um companheiro aí de luta. Celso é querido, parceiro, muito parceiro. Cláudia, Graziella, lá de Rondônia. A Yara aqui novamente com a gente. Está sempre nas lives aí que a gente teve com o pessoal da Legrand. A Mari, Graziella, novamente aqui. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, que agora nós vamos abrir para as perguntas. O Adriano, a Cláudia que falou tudo, querida. A Andreinha, essa aqui chamou de Sou eu, querida. Andreinha, tá? O Vitor está aqui com a gente. Pessoal, vamos mandar agora as perguntas. Ana Cristina, Luiz Carlos. Olha, ó, Raquel. Pessoal, não vai dar para falar todo mundo aqui, né? Fabrício, 10 para ti também. Vamos lá, André. Pessoal, Bom, mande as perguntas que agora é o segundo momento. Na hora das perguntas aí, mas enquanto o é pessoal porque vai pensando. se eles não quiserem me perguntar, eu tenho 3 perguntinhas aqui pra gente levar pra dormir. Bora então, manda a primeira. Bom, nesse exercício, né, da gente entender um pouquinho, e aqui eu abro, e eu não trago só para a questão do papel da liderança. Eu falo de um âmbito um pouco maior, tá? O caminho que eu escolhi hoje, ele combina com os meus maiores desejos de contribuição no lugar que eu estou? Então, eu sei o que eu quero contribuir. Será que o caminho que eu escolhi hoje me leva e é a minha melhor forma de contribuição? Para a gente pensar, tá? Depois, eu tenho sido o líder / a pessoa que eu sei que eu posso ser? Eu utilizo as minhas reais facilidades comportamentais
a serviço do papel que eu exerço hoje? Então, esse combinado de perguntas, ou até algumas outras que vocês podem trazer, ou estar aí matutando, ou trazer aqui para o nosso time, né? Nosso time é bom, para nosso bate-papo, nesse sentido, tá? O Tic e Teco já ficaram na primeira pergunta, não saí de lá ainda, viu? Depois a gente escreve, a gente manda aqui no... Inclusive, se tu puder complementar, né, o Shimura comentou aqui, né, de como coordenar um grupo de líderes. Aí, se tu quiser depois complementar aí, dando continuidade a essa fala aí, tá? Fica à vontade. Bom, a ideia primeiro é eu entender quais são as facilidades e os pontos vulneráveis do meu time, a primeira coisa. Porque eu não consigo apoiá-los com o recurso ideal se eu não entender quais são as facilidades dele ou os possíveis pontos nevrálgicos, né? E também entender os meus. E o outro deles é potencialidade. Os dois, eles funcionam muito inteligentemente se eu entender aonde que eu manejo. Vamos lá. Quando uma pessoa ele se potencializa no meu comportamento, por exemplo, eu e você, Edmilson, eu tenho uma facilidade de comunicação e você também. A gente se potencializa nisso, ok? Há uma tendência a eu não perceber a necessidade de comportamentos que não são fáceis para mim. Então, a gente pode se potencializar na comunicação, mas a gente pode negligenciar algum tipo de processo, porque não é uma grande facilidade nossa, processos e análises. Ok? Certo. Vamos para o outro lado. Agora, se eu for um líder que tenho a questão da inteligência emocional para gerir um time, eu vou me complementar com as pessoas que fazem bem aquilo que eu não faço. E vou me potencializar em alguns aspectos com aqueles que fazem tão bem aquilo que eu faço. E eu vou dar essa oportunidade para todos do time. Sendo assim, olha só, se eu sou diferente de você, eu posso dizer que é quase impossível trabalhar com você, porque você faz as coisas tudo do seu jeito, ou eu posso dizer que é um privilégio, porque você complementa e tem um olhar que eu não tenho, e você nos salva de algo que poderia ter passado nesse projeto. Então, esse olhar da complementariedade e da potencialidade do time nos traz uma possibilidade de entrega de resultados muito bom. E no time de futebol, isso acontece de uma forma, assim, funciona tão bem que é até bonito de ver, porque o técnico, ele sabe exatamente as vulnerabilidades dos atletas dele, dos jogadores dele. E ele já faz um tático para complementar isso. Um corre mais, mas o outro faz gol. Agora vocês me pegaram, porque eu não sei explicar essas táticas de futebol. Ele pega as características, né? Ele pega as características interessantes que tu está falando, que é um trabalho que nós fazemos na Brasil Mentoria, que é o método do cérebro integral, com os estudos do Ned Herman, que é um trabalho de perfil, como tu faz do DISC, que é comportamental, mas nós trabalhamos a questão do pensamento. E nós fizemos esse trabalho. É incrível, né, quando o líder consegue entender isso e traduzir isso dentro da sua equipe. Exatamente, sim. Porque o contrário é conflitante, né, quando não tem a competência do conhecimento. E sai aí, faísca mesmo. Aí eu falo assim, Edmilson, vamos pensar. Você está aqui nessa empresa, você tem um baita sonho de estar aqui. Você está numa empresa bacana, você tem um papel de líder interessante, você sustenta a sua família. E aí, dificilmente alguém acorda de manhã falando assim, eu vou ferrar com o mundo, com a minha equipe e comigo mesmo. Não é assim que funciona. Mas, às vezes, sem querer, alguns posicionamentos de baixa consciência. Eu gosto da minha amiga Cláudia, que ela fala isso. Ela tá aí assim. A gente não fala se uma pessoa é boa, é ruim, faz bem ou não faz bem. Eu gosto de dizer que ela está no momento com baixa consciência sobre algum aspecto. Só que o líder com baixa... Ficou mais leve assim, né? Eu me senti agora melhor, viu? Você viu? Com baixa consciência sobre um aspecto que não entende a complementariedade do time e lida isso como conflito ou confronto, ele desencadeia um processo de desconexão com o time. Onde ele precisa fazer força de braço para fazer as coisas acontecerem, e muitas vezes ele se sente sozinho. Mas, no fundo, o problema começa na forma de gestão. E a forma de gestão que não está legal acontece por uma baixa consciência e uma pouca gestão emocional. Então, o líder, ele tem
sim, como uma característica que a gente não pode desvincular do papel dele, de se desenvolver para perceber, aumentar a consciência e proporcionar para o time este olhar de complementariedade e até de potencialidade, e da gente aceitar que o outro não corre tanto, mas ele é habilidoso na hora de bater um pênalti, e que o outro é mais velho, talvez não esteja na melhor situação de performance física, mas tem experiência. Então o nosso caldo, ele vai ficando gostoso no sentido que todo mundo pode ser quem ele é. Sim. Certo? É aquela história do líder drone, né, que tem a capacidade de sobrevoar e entender a sua equipe no campo. Sim. Usando o campo como analogia da tua analogia do esporte. Sim. Porque ele precisa entender como cada um funciona, né? Além de ele entender o que ele precisa, se complementar, para ele não conflitar, né? Ele precisa também entender que isso acontece dentro das interações. Sim, isso está acontecendo assim, a gente troca o pneu com o carro andando, porque esse negócio está acontecendo, e aí às vezes eu acho engraçado que eu falo, mas como é que está o seu nível de percepção para as habilidades dos seus colaboradores? Daí outro dia o rapaz respondeu para mim, Daí eu não tenho tempo a ver isso, porque eu fico trabalhando. Eu falo, entendi. André, até agora eu queria entrar um pouquinho nesse tema, e tu é facilitadora, né, de formação, a questão dos assessment, não como um rótulo, mas como já uma pista muito forte de como funciona cada um, né? Nós usamos aqui o HBDI do Ned Herman, e tu usa aí o DISC, né, inclusive que tu é facilitadora, especialista nisso, né? Sim. Até para levar um pouco de recurso para o pessoal que está nos assistindo, né? De como que nós olhamos, escutamos tudo isso, tá? Mas como é que eu amanhã escutamos hoje ali na Brasil Mentoria com o André, principalmente Sim. com o André, claro, né? Os acessos, até onde eles, na tua opinião, até onde eles te dão acesso a esse conhecimento e aonde você tem que começar a expandir, que daí ele já não é tudo o que poderia ser. Eu gosto muito de dizer que assessment, ele nunca fala mais sobre a pessoa do que a própria pessoa. O assessment é uma forma de trazer autoconsciência para a pessoa. Porque ela vai lá, responde sobre ela, e muitas vezes elas falam assim para mim, nossa, Dé, tá difícil responder sobre mim. Já é uma pista. Porque a pessoa está num baixo nível de consciência sobre as próprias facilidades comportamentais. Como é que isso desdobra no dia a dia se ela não tem entendimento daquilo que ela faz bem, daquilo que ela não faz tão bem? Então eu gosto do assessment como simplesmente um norte. E um bom motivo para a gente começar a falar a respeito de temas importantes para a pessoa. Ele não é uma verdade absoluta. Inclusive, quando a pessoa está em trabalhos assim, que a empresa está com muito problema de comunicação, eu acabo usando o assessment de uma outra forma, para evitar esse eu faço bem, eu faço mal, eu tenho facilidade ou não. Mas, em linhas gerais, o assessment, o limite dele ele veio para falar a respeito de algumas dimensões da pessoa, mas ela não representa a pessoa no todo. Então, eu gosto de algumas dimensões, comportamentos, formas de pensamento, motivadores, inteligência emocional, que são algumas pistas para a gente começar... Vocabulários, né? Isso, porque essas pistas, quando a pessoa se reconhece, ela fala, puxa, é verdade. Às vezes ela está num nível de tão baixa consciência que até uma avaliação 360, que também é um assessment, ela não concorda e ela acaba entendendo que aquilo é uma afronta. Então, os assessments, tudo que traz informações a respeito de uma pessoa é um tipo de assessment. Né? E para um líder ter apoio de alguma ferramenta, ou até de um 360, ou de alguma outra estratégia que o faça mergulhar nesse mundo com um pouco mais de segurança e responsabilidade, é um caminho. Não é o único. A gente gosta desse caminho, né, Edmilson? Não é o único, mas é um caminho respeitoso, porque a pessoa responde sobre ela, e não é o filtro do líder falando sobre ela. Eu já tive situações que eu estou lá em 3 pontas, né? Eu, o analista e o gerente. O acesso é do analista. E o gerente vira e fala, não, esse negócio está errado, porque esse moço não é assim, não.
Cara, Aí, quando o líder tipo, saiu um pouquinho mais cedo, ele fez assim, ó, sou sim. Então, não, é assim, a liberdade da pessoa poder ser quem ela é. E esse líder aceitar, assim como ele aceita assim, e fazer disso, tipo, um limão, uma limonada, porque o nosso perfil comportamental é uma riqueza. Quando a gente está fazendo muita força para as coisas acontecerem, vamos dar uma olhadinha para isso, porque pode ser que a gente esteja na contramão da nossa facilidade. Não sim. quer dizer que eu não possa aprender coisas, pelo contrário, é muito bom aprender coisas. Mas antes, a consciência daquilo que eu faço bem e do que eu quero aprender a fazer diferente é extremamente importante. E um líder que não passa ele por esse processo, ele não tem como oferecer isso para a equipe. E aí a gente passa muito tempo perdendo energia, até traz o caneco, até traz, né, o troféu no final do campeonato. Mas muitas vezes acaba o campeonato e 30% do time é trocado. Certo? Exatamente. Isso Vamos ver se tem é o perguntas comum. aqui. Sim. Tem uma no Facebook aí, quem é que tá aí, Murilo? Alberto Durante perguntou em que o patrão não apoia o líder. O patrão? E quando o patrão não apoia o líder, né? A gente está passando aqui no Facebook, viu? Na minha tecnologia aqui, o Ok. pessoal, o Murilo consegue jogar a nossa live lá no Facebook. Esse Murilo, eu vou falar, viu? Esse é o cara. Não imagina o tamanho do rapaz de 1,90 m que deixa um guarda-roupa. Então, lá no Facebook, o pessoal perguntou, e quando o patrão não apoia o líder? Então, eu vou deixar esse mimimi contigo aí. Nossa Senhora! Tá dizendo que eu fui desconectar. Não, mas aqui tá ok. Tô te escutando. Tô te escutando. Andréia, travou agora. Pessoal, vocês estão me escutando, né? Tá legal aí? A Andréia, acho que deu um probleminha na internet dela, mas não saiam daí, já resolve isso aqui. Deus é mais. Essa live tá muito boa, né? Pra gente parar aqui, nós temos ainda uns 15 minutos dela. Estão me escutando, pessoal? Ok, vou chamar ela de novo. Ela entrou aqui, vou chamar ela de novo. Ótimo. Obrigado, Mari. Tá boa, né, Shimura? Eu também estou gostando muito dessa live. A André é uma pessoa que me deixa muita vontade para estar aqui com vocês. André, tu tem que agora dar um aceite aí no convite. Andréia, tá me escutando aí? Tá me vendo aqui na live? Tá dentro do... Já mandei o convite, só dá um aceite aí e a gente retoma aqui. Fala, Andréia, dá um aceite aí que o Luiz Carlos disse que veio aqui só para te ver. O fã-clube espera. Eu vou desconectar e vou conectar novamente aqui. Andréia, vou te chamar aí, vai chegar um convite para ti, ó. Tô te adicionando e tu tem que dar um aceite aí. Aguardamos, Giovanni de Souza. Aí, Giovanni, sempre nas nossas lives. Um irmão. Vamos lá, Andréia, temos ainda aí uns minutos aí. Edmilson e Andréia, mesmo perfil, a conversa flui. É verdade, Ana Cristina, a gente tem o mesmo perfil. E a Andréia sempre traz pra gente um processo. Hoje ela está fazendo um processo de coaching aqui, praticamente. Para nós todos aí que somos líderes e de alguma forma atuamos como líder em algum momento. Ó, ela está dentro da live. André, tu tem que aceitar. Pessoal, vocês mandam um WhatsApp para ela, liguem para ela, dizem, ó, tem que dar um aceite lá, para a gente aproveitar esses 10 minutos.
O meu celular está aqui envolvido aqui. Caramba, vamos lá, André. Será que ela está com problema ainda de internet? Mas ela está dentro da live, que tá adicionada ali. Isso, aproveitar para mandar aviãozinho, coraçãozinho, mas daí o pessoal não aparece. Então, espera aí, André. O que é que eu estou aguardando? Não, vamos sair. Adicionei novamente, André. Vê se aparece o convite aí para ti. Sim, ela não está aparecendo aqui porque ela não aceitou ainda, Grazi. Ah, mas... André, não está aparecendo o convite aí para ti? Para dar o aceite? O Gabriel está dizendo para a gente reiniciar a live. A Andrea disse que não. Pede para ela mandar o convite. André, manda tu o convite, tem um banner aí, daí tu coloca solicitando para te entrar. Manda daí para cá. A Camila concordou com o Gabriel aí, ó. A gente vai reiniciar, então, o pessoal está pedindo aí, mas vocês têm que ficar daí, pessoal. Nós estamos com 19, se tiver 18, a gente termina, só dá o tchau, tá ok? Ó, combinado. Certo? Eu vou encerrar aqui, salvar, para a gente depois ter isso aqui salvo no IGTV, e já chamo a Andréia novamente. Ela disse que solicitou, não apareceu aqui também, André, para mim. Ok, Raquel, compromisso, hein? Gabriel, compromisso. Olá, olá. Vamos para a nossa segunda etapa. Raquel entrando aí. Raquel é de rocha aí, ó. Gil entrou, Ana Cristina, a Mari. Lá o pessoal, Bangueiras entrando, pessoal de fé aí, ó. Teu convite. Opa! Voltamos. Não Voltamos. aparecia, não aparecia, meu amigo. A sua solicitação para mim, eu mandava para você, também não aparecia. Não aparecia, agora eu peguei, né, tu me enviou e eu... Ó,
Tem 10. Eu disse que se dos 19 desse 18, nós ia parar na transmissão. Então manda aviãozinho, pessoal, para a gente ter mais, pelo menos mais uns 20 minutos aí para a gente concluir o nosso trabalho, que seria muito injusto. Eu não me sentiria bem em encerrar esse trabalho, né, depois sem a gente concluir. Vamos abrir para as perguntas? Você que sabe, você toca. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Deu 14 pessoas, mas a Gi voltou, legal, Gi. A Kesley, o Luiz Carlos entrando aí também. Camila. Ideia aceita! Acontece com a equipe campeã, é isso aí, Camila. Somos campeão mesmo. Edmilson, todo mundo, ideia aceita, ideia aceita. Ainda mais que é o teu fã-clube. Temos 15 pessoas aí. Vamos começar então Nós estávamos falando dos assessments, mas a pergunta lá do Facebook, né? Quando o patrão não apoia o líder, né? Certamente é um líder de grupo, um gerente. Então, me parece que seria o dono da empresa não apoiando o líder, a pergunta dele, certo? Isso. Me parece que é isso. Bom, o papel de líder a gente já sabe qual que é. Influenciar, entender os motivos, tanto do líder imediato, dos pares, como os liderados. Então, qual que é o papel desse líder quando vamos falar, o dono da empresa não tem a mesma linha de atuação que ele? Ele precisa tomar uma decisão. Porque como é que ele exerce o papel da liderança sem estar na mesma linha de atuação de quem dá as diretrizes da empresa? Sim. E aí eu falo de valores. Aí não tem como responder essa pergunta sem falar de valores. Eu também não sei que nível de apoio a gente está falando. Eu não sei se a gente está falando se é um nível de apoio que interfere nos resultados e na gestão das pessoas, ou é um nível de apoio onde ele se sente sozinho e solto. Aí a gente precisaria entender isso um pouquinho melhor, né? Porque são caminhos... Se é moral, se é estrutural, né? Como é que é isso? Exatamente. Então, não sei se ele está por aí, mas se ele puder só perguntar que nível de apoio que ele não tem, né? No caso, que nível que é esse. Porque quando a gente está falando de valores muito diferentes, do tipo, o líder se preocupa em desenvolver as pessoas para mantê-las na equipe. E o dono da empresa diz, não bateu meta 3 meses, manda embora. Aí, a gente está falando de um conflito de valores. E a pergunta é, como você vai lidar com uma situação onde permanentemente você está sendo, de repente, atingido numa coisa muito importante para você, certo? Então, a gente tem que entender só um pouquinho mais de qual que é esse nível de que apoia ou não apoia, ok? Que bom, o pessoal voltou um pouquinho. O pessoal tá voltando, a Carol também tá chegando aí. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Vamos lá, manda uma pergunta lá. Lá, Ricardo, o que vocês querem saber sobre liderança? Vamos aproveitar essa mulher aqui, nós vamos... Tá todo mundo adorando. Só acontece com a seleção campeã, a Camila aqui, falando da nossa... A Gi também tá aqui. E a Camilinha foi atleta de futebol, hein? Ela sabe bem o que eu tô falando. Sim, com certeza. Pô, André, bom, gente, eu queria falar. Eu queria que, na tua experiência, certo, que tu já viu de tudo em termos de liderança, né, tanto na parte teórica como na prática, como consultor. Né? Eu tenho algumas experiências, até no setor público, secretário do município lá em Rondônia, né, fiquei 26 anos em Rondônia, o pessoal que está aqui que conhece a minha história, e agora retornando para Santa Catarina. Eu vi que a liderança dentro da gestão pública, ela é o papel-chave, certo? Uhum. Ela que faz realmente acontecer. Mas eu queria saber, na tua experiência, o que faz com que realmente o líder entregue resultado e, ao mesmo tempo, traga essa equipe, né, acolha essa equipe para esse resultado? Qual é o comportamento assim? Não, Edmilson, a hora que eu bato o olho, se o cara não tem isso aqui, para mim ele não vai conseguir os resultados. Olha, É difícil, eu sei, porque é um conjunto de coisas, é sistêmico, mas assim, uma coisa que é muito forte para ti. Certo? Eu estou te fazendo uma pergunta bem fechadinha mesmo, que é para pressão agora.
Reduzindo demais a visão, né? Existe aí uma combinação muito, muito interessante, significativa e presente nas pessoas que têm essa busca de sempre ser melhor do que o dia de ontem, certo? Vamos pensar, todo mundo pode ser líder. Não existe perfil de líder ideal. Todo mundo pode ser líder. Porque, primeiro, liderança é um exercício das suas habilidades, das suas forças, não só comportamentais, mas técnicas, do entendimento das suas vulnerabilidades e temperada a um motivo claro de eu estar aqui. Então, quando eu vejo as pessoas com bastante clareza, então a palavra que vem à minha mente com essa pergunta é clareza. Quando a pessoa tem uma real clareza de por quê, o que e como eu quero chegar onde eu quero. Aí ele consegue reunir o maior número de possibilidades que não é que estão a serviço dele, que ele vai buscar. Então, se ele precisa de capacitação técnica, ele vai buscar. Se ele precisa de um apoio para entendimento de pessoas e gestão de pessoas, ele vai buscar. E quando eu vejo que o líder ele vai buscar, ele é buscador, é um líder buscador, geralmente são pessoas que têm muita clareza, que não negociam o lugar que elas querem estar no futuro com ninguém. Elas não colocam a carreira na mão de ninguém. Então, quando a pessoa ela tem essa clareza, claro, recheado com perseverança e com os caminhos, a gente nunca tem certeza. E Sim. tudo bem, porque eu posso ir de táxi se não der para eu ir de trem, que é uma linha que nunca vai mudar, né? Eu posso ir de táxi, eu posso ir correndo. O que me faz mover e ir atrás, então, é esse conjunto, essa combinação de um grande desejo, de uma clareza de onde eu quero chegar, eu vejo que carrega e mobiliza as pessoas a transitarem com todas as dificuldades, mas com a perseverança de conquista do espaço de voz onde ela quer estar. Então, sim, eu traria clareza, empenho e uma grande autorresponsabilidade. Porque quando acontece alguma coisa na nossa vida que esse líder terceiriza o que aconteceu, do tipo, fica falando do terço do outro, ele deixou de usar esse tempo e essa energia para entender como é que um terço dele vai continuar perseverando naquilo que ele quer. E isso é tão forte que a gente consegue até influenciar e fazer as pessoas se inspirarem com isso, quando é verdadeiro. E a gente não leva muito tempo para conectar as pessoas, na verdade, na clareza e no entendimento de que tem coisas que a gente faz bem e coisas que a gente não faz bem e tudo bem. Inclusive, né, isso aí remete a um dos capítulos da Lei do Triunfo do Napoleão Hill, que nós estamos, inclusive, terminando hoje, né, Murilo, as publicações. A gente fez uma publicação por, né, um post por dia das 15 leis e mais a lição, né? Tem até um e-book lá, o pessoal que quiser entrar ali no Instagram, na bio da Brasil Mentoria, tem um e-book muito legal e com um resumo de cada lei para as pessoas entenderem a grandeza desse livro, publicado em 1928. E todo o livro, né, todas as 15 leis, ele começa com o Mastermind, explicando o que é o Mastermind já naquela época, né, com a linguagem, com a ciência que tinha até aquele momento. E depois o segundo é o objetivo principal definido. E ele destaca aí a palavra definido, que é o verbo. Uhum. É a clareza que tu traz aqui, né? Se eu estou fazendo um paralelo, e se não for isso, por favor, me corrija, Sim, pelo amor de Deus. sim, não, acho que é isso mesmo. E aí, Edmilson, não é eu acho que tem uma combinação bacana, que acho que é a última coisa que eu gostaria aí de abordar, se você me permitir, mas é que são as nossas duas fontes motivacionais. Uma é a motivação intrínseca, a outra é a motivação extrínseca. Claro que é importante eu ter motivações extrínsecas, que são recursos externos que me fazem agir. Então, a gente está acostumado, por exemplo, na nossa vida corporativa, na nossa carreira, quais são os ícones de motivações extrínsecas? Um cargo, aprendizado, às vezes até um sabático, a possibilidade de aprender fora do país, né? Desenvolver pessoas. Por que não
um plano de carreira, por que não uma boa remuneração? Tudo isso faz Aquisições. parte, sim, das motivações extrínsecas. Agora, tem aquela motivação intrínseca, que é aquela motivação que fica subindo no seu estômago quando você está chegando perto da data de fazer uma coisa que você ama de paixão. E é um projeto que vai perpetuar, uma apresentação que você vai fazer dos últimos 4 meses, né? Então, quando a gente junta num único projeto como líder, a expressão da motivação intrínseca com a motivação extrínseca, isso é um sentimento de plenitude muito grande, porque eu me levanto e me faço sair da cama todo dia querendo ir para o meu trabalho. Porque lá atendem muitas coisas que são importantes para mim. A empresa que eu estou, os clientes que eu tenho, o time que eu lidero, também me trazem muitos motivos para continuar. Então, quando a gente combina essas duas coisas, são aqueles projetos que usualmente eu escuto assim, mesmo se eu não ganhasse dinheiro, eu queria estar aqui. Que é acho que é uma grande consistência de saber um indicador de se a gente está perpetuando o nosso papel, né? E se a gente sente que está fazendo isso. Aquela perguntinha que a gente faz no coaching, né? O que é que você faria até de graça? É verdade. Gente, eu não estou aqui fazendo uma apologia de que a gente não precisa estar com as nossas necessidades, tanto psicológicas como atendidas, nossas necessidades humanas. E uma delas é segurança, e sim é o salário, e sim é a empregabilidade. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes, elas são extremamente importantes. Só que quando a gente junta isso com aquele movimento que você... Eu gosto de falar, sabe aquele passeio quando a gente era criancinha? Que você ficava acordando à noite toda hora para ver. É o nosso eixo de sustentação para que a gente se engaje nos nossos projetos e que a gente se engaje no nosso papel de líder e que a partir das dificuldades, e que a gente sabe que são muitas, e das coisas que não acontecem como a gente queira, que a gente vai ter o amanhã. E que amanhã eu vou de novo sair e vou chegar lá com a mesma vontade e com o mesmo desejo que me fez sair no meu primeiro dia de líder. Então, acho que... E aqui no sul é mais forte, tem que ser mais forte ainda, que amanhã nós vamos amanhecer com 3 graus aqui no litoral, certo? Depois imagina a serra acima. Então daí para sair da cama cedo vai ser... André, mas que legal, a gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu voltar um pouco. A Nani falando coerência no discurso de quem sabe muito. A Raquel, e quando os líderes não aplicam as oportunidades que a empresa oferece? Teria que ver o contexto, mas se quiser, a Raquel pode contribuir mais um pouco, mas do que tu entendeu, tu já pode comentar sobre isso. E quando os líderes não aplicam as oportunidades que a empresa oferece? Pois é. Se a gente partir do pressuposto que líder precisa de recurso, quando a empresa te disponibiliza um recurso e ele não entende, me ocorrem 2 situações. Ou abaixa a consciência de que ele precisa, ou realmente ele não está no momento dele de oportunizar aquilo como se fosse um grande desejo de vida. Porque o que o líder mais precisa de recurso, né? É o que a gente mais vê é líder pedindo recurso. Mas aí eu acho que é um bate-papo e uma expansão de consciência com esse líder para entender o porquê que ele não está usando esse recurso. Vai ter que chamar a Andréia. Uai, tem um monte de gente aí para chamar. Legal, a Ana Cristina aqui perguntando, concorda que a empresa é o reflexo do líder? Eu gosto dos 2 olhares, o líder reflexo, em algumas situações reflexo da empresa, a empresa reflexo do líder. Agora eu trago, todos devemos ser, vamos pensar, para que tudo funcione no campo de futebol, nós precisamos ser uns reflexos do outro. Porque se tiver todo mundo fazendo uma estratégia e 2 pessoas do lado contrário, o que a gente faz? O que acontece? A gente dissipa a força e o movimento de fazer o gol. Então, eu acho que o ser reflexo, eu entendo que ele é necessário. Eu não sei se ela está falando de reflexo positivo ou de questões mais negativas, mas de toda forma, vamos pensar. Todos nós somos reflexos do jogo que está combinado. E dessa forma, seria bem mais interessante para a gente navegar. Por isso a importância do planejamento estratégico, né, André? E do desdobramento do planejamento estratégico. Exatamente, porque as pessoas tratam isso, principalmente
quando eu faço... A gente tem um produto aqui que a gente faz o HBDI, que é o perfil, com 3 sessões para declaração de missão e valores, Sim. certo? E aí que as pessoas entendem dentro do processo a importância daquilo na vida delas, que eram tudo coisas que ela conhecia, mas que ela não Sim. percebia, e a força que tem quando é declarado. Por isso que Sim. missão empresarial não é para ficar em parede Sim. decorando, é Sim. meta para ser seguida. Sim. Vou ter mais uma pergunta aqui do Gabriel. Aproveitando a pergunta do colega, eu acho que é o colega lá do Facebook que fez aquela pergunta. Como conduzir um possível conflito de valores que o dono da empresa entre o dono da empresa e o líder? Então, Gabi, se eu responder algo que, que você não vai gostar. Bom, primeiro passo que a gente precisa entender é qual é esse universo que está sendo falado. Porque muitas vezes as pessoas querem a mesma coisa com nome diferente. Então, acho que a primeira coisa é equalizar isso. E se você perceber que realmente os valores da empresa não combinam com você, mas mesmo assim não é algo que impede a sua motivação intrínseca, eu acho que há sim possibilidade de equacionar. Quando você entende que os valores não são iguais, mas eles ferem os seus valores, aí é uma conta de futuro. O quanto eu quero passar por isso. Conta de futuro seria assim, mesmo eu aceitando essa situação, eu sei que lá na frente vai vir uma comanda. Se essa comanda estiver clara, se eu sei o preço que eu vou pagar nessa conta de futuro, por viver valores todos os dias dissonantes e que me ferem, é uma decisão de cada um. O ponto aqui importante é expandir a consciência para quais são esses conflitos, o que eles representam para mim e se eu vou pagar o preço disso, se não for possível equacionar. Tem o Luiz Carlos. Luiz Carlos mandou para ti um recado. Não queria falar, mas tem uma equipe de futebol no clube e há tempos quem faz o plano tático da equipe é a Andréa. Ei, café com leite. Que legal, tem bastante. Muito bom. Certeza, Luiz, a Camila, vi mesmo que você foi campeão antes da pandemia. O pessoal brincando aqui, o pessoal que é teu fã aí, muito legal isso. E eu acho que esse momento da live tem que ter essa descontração, tem que ter esse momento mesmo de bate-papo, de live, né? Que é dentro do dia a dia dos treinamentos, das formalidades, é coisa um pouco pesada demais. E nosso objetivo aqui é trazer isso, André. Bom, a gente está indo finalizando a nossa live e eu queria que tu, nesse momento de pandemia, assim, André, né, algumas coisas a gente combinou para começar a live e as outras estão vindo aqui do pessoal, vindo dos insights. Mas eu queria que tu deixasse a tua mensagem, assim, né, para os líderes e para ti como líder, para mim, Edmilson, que sempre aprendo muito contigo. Qual é o nosso momento, né, daqui para frente, dentro desse cenário, ainda até aterrorizante, né, de uma certa forma, a gente não sabe se amanhã não está com vírus, se não está com vírus, né, e olhando esses anúncios, esses números. Como é que é isso aí? O que tu deixaria para a gente finalizar a nossa live? Bom, gente, eu penso assim, o líder tem um papel importante na vida de cada um, de todos os liderados e pares, né? Não é à toa que às vezes ele é assunto de almoço, que a mãe já sabe o nome do líder, aquele lá que eu conheço. Por quê? Porque todos nós tivemos líderes extremamente inspiradores e tivemos líderes dos quais nos inspiraram a não nos parecermos, né? E acho que faz parte. A gente também aprendeu a ser líder um dia com uma equipe que também deve ter sofrido. Então, o olhar que eu trago neste momento, sempre, mas nesse momento mais. O convite que eu acho que a vida está nos fazendo sejamos firmes com os resultados, com as coisas que a gente precisa entregar, mas sejamos generosos e doces com as pessoas. Porque muitas vezes a gente faz ao contrário. A gente é duro com as pessoas e frouxo como tem que ser feito. Então, nesse momento onde a gente precisa, além, né, claro, a gente sempre precisa, mas nesse momento a gente precisa um pouquinho além do quê? De entender
que líderes são pessoas. E antes de ser líder, é pessoa. Então, se a gente tiver o olhar de que o meu liderado, o meu par, o meu imediato, o meu cliente também são pessoas, e que também precisam das mesmas coisas que eu. Apoio, discernimento, clareza e um pouquinho de generosidade. Então, sejamos firmes com o que a gente tem que fazer, mas generosos com quem a gente conviver, nos lugares onde a gente puder contribuir e passar. Mas isso sim, não tem nada a ver com liderança, tem a ver com a Andréa, sabe? E se vocês me permitem, é uma opinião pessoal. É minha opinião pessoal que isso tem tudo a ver com líder. E essa frase, inclusive, foi impactante no nosso processo de coaching, né? Quando tu significou algumas crenças, né? Isso eu levei para a vida e contribuí com muita gente, André. Daquele momento eu passei o bastão, né? Que seja duro com os resultados e doce com as pessoas. Né? Pessoas Isso com toca meu baixa coração de consciência. verdade. Pessoas que tinham baixa consciência, como eu tinha na época, né? Quando nesse quesito. E quando a gente fala a força dessa expressão, né? No mundo empresarial, realmente traz uma força muito grande, né? Como eu trago de uma outra grande mestra, que é a Valquíria, da Sociedade Brasileira de PNL, onde eu fiz, né? E tu acho que também teve satisfação de que eu te apresentei ela, né? Sim. Nós fizemos o nosso processo de Canvas lá na Sociedade Brasileira de PNL, né? Usamos a sala dela, inclusive, agora que veio na memória. E ela dizia assim, né, dentro dos módulos, aqui dentro tem gente. E quando a gente percebe isso, né, a gente entende as nossas fragilidades e principalmente as nossas forças. É isso aí, meu querido. Então eu quero te agradecer aqui, né, pela Brasil Mentoria e eu pessoalmente, né, pela tua presença aqui hoje, né, pelo nosso vínculo aqui e te desafiar. Nós fazemos um projeto juntos e o módulo de liderança vai ser contigo. Tamo aí. Vou fazer comunicação, eu vou fazer processo e tu vai fazer liderança. É isso aí, Topa? querido. Topamos publicamente. Tá ok, então, viu? Um abraço muito grande mesmo. Um abraço a todos vocês que estão aí com a gente até aqui, voltaram. Ana Cristina aí, muito legal ouvir vocês conversando. E deixa para Ana Cristina. Depois eu te ligo para a gente continuar a conversa, André. Tá bom, gente. Beijo. Abraço. Obrigada, viu? Beijo para todo mundo aí, viu? Tudo de bom. Desculpa,